Gálatas, estamos no livro de Gálatas. A minha Daniela, Martinho Lutero chamava essa carta do nome da esposa dele, ok? Catarina. Então eu chamo essa carta de minha Daniela, né? Ela era apaixonada dessa carta, eu também sou apaixonado por essa carta. E o capítulo 2, nós vimos na semana passada, ele terminou falando assim no versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Ele morreu para a lei. Que lei é essa? Lembra? É a lei de Moisés. Mas a ideia aqui de morrer para a lei não é que você não quer mais saber da lei, não é isso, mas é a tentativa de salvar-se por meio da lei. Não, eu vou obedecer a lei, então eu vou me salvar, porque eu estou cumprindo rituais, porque eu estou guardando o sábado, eu estou me circuncidando, eu estou guardando aquela dieta e fazendo aquelas festas, enfim, essa tentativa é nula, e a gente vai ver porquê hoje aqui. Então ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Cristo morreu para o pecado, eu também morri. Eu desisti de me salvar, então eu me entreguei para Cristo de todo o coração. É o que Paulo está dizendo aqui: eu estou crucificado com Cristo, eu morri junto com Cristo para o pecado, logo já não sou quem vivo, diz o versículo 20, mas Cristo vive em mim. Isso é o Evangelho, isso é Páscoa, isso é nova vida, isso é ressurreição, isso é o Evangelho. Evangelho não é uma maquiagem, mas é uma nova vida. Cristo vive em mim, o Espírito de Deus está me transformando a imagem de Cristo, a forma de eu pensar, de eu agir, de eu ver as pessoas, analisar tudo nesse mundo é a partir da pessoa de Cristo. Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. Enquanto eu estou vivendo nesse mundo, eu estou vivendo pela fé, na dependência, no compromisso, na confiança, na certeza de que Cristo me salvou. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu acho linda essa expressão, porque o Evangelho não é o arrastar de uma cruz. Ah, não, o Evangelho está me matando, esse negócio é horrível. Isso é a lei. A lei é assim, é pesada, é um negócio complicado. A pessoa vem para o culto, vem arrastado, vem amarrado, aquele negócio sofrido, vai cumprir alguma coisa, aquela coisa pesada, né? Eita, fé, eu tenho que fazer isso. Olha, essas coisas estão pesando sobre mim. Não, o Evangelho não é isso. Como o texto diz: aquele que me amou, o Filho de Deus que me amou e a si mesmo entregou-se por mim. Isso é o Evangelho. O Evangelho é um relacionamento de amor. É amar a Deus e ser amado por Ele. Isso é o Evangelho. Se não tem isso, não é Evangelho. É mais uma religião por aí. Ok? O Evangelho, a essência, o cerne do Evangelho é esse relacionamento de amor com Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Como é que a gente anula a graça de Deus? Lembra? A gente anula a graça de Deus dizendo que as pessoas são salvas pela idade, porque são religiosas, porque tem um bom caráter, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Enfim, você é um religioso, você é alguém que matou, roubou, então você está salvo. Eu achei interessante o testemunho da esposa do Dr. Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones foi um puritano, agora do século XX, em Londres. Ele era um médico e ele pastoreou a igreja de Westminster por vários anos. Ele que pregou literalmente com martelo e prego, um púlpito lá, porque toda vez tirava para fazer teatrinho na igreja. Aí ficava naqueles teatrinhos, naquelas encenações, naquelas dançaiadas, e ele falou: me dá um martelo e prego. Pegou e pregou mesmo, literalmente, muito. Agora ninguém tira esse negócio daqui. E pregou Bíblia. A primeira pessoa a se converter foi o pastor, o co-pastor dele. Olha só, e a esposa dele. Os primeiros a se converter. A esposa dele deu um testemunho, ela disse: para mim o Evangelho era para as prostitutas, os ladrões, era para essa gente ruim. Mas quando meu esposo começou a pregar a graça de Deus, eu vi quem eu era. Eu me enxerguei à luz da cruz e eu vi o Evangelho para mim. E entregou a vida dela para a gente. Que coisa, irmão. Então, olha aí, não anulo a graça de Deus. Quanta gente anulando. Não, no final Deus vai dar um jeito. Ah, não, fulano morreu. Hoje um pastor meu está falando para mim: eu não suporto esse negócio. Essa irmã apanhava do marido, o marido bebia, um violento, espancava os filhos. Agora morreu, ela está lá no WhatsApp, lá nas redes sociais. Ele é maravilhoso, o amor da minha vida. Não, ele era uma peste, aquele homem.
dizendo. Foi, meu Deus, a gente vive essa cultura, só morreu vira anjo. Não é assim, gente, não é assim. Ninguém é salvo depois que morre assim, não. Que isso? Morreu nos seus pecados. E a gente precisa pregar o Evangelho, porque se você está dizendo que a pessoa é salva por puridade, porque é religiosa, então Jesus morre na cruz para quê? Para nada. Você se salva. Então Jesus morre à toa. Por isso que Paulo está dizendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, isso é a salvação, vem pelas obras da lei, se eu consigo me salvar obedecendo às obras da lei, Cristo morreu em vão. Então esse é o ponto de Paulo. E agora ele entra no capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem foi que nos enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E aqui essa ideia aqui do enfeitiçado é muito interessante, porque a ideia do texto é que é uma guerra de palavras aqui. Essa palavra enfeitiçar quer dizer difamar. Você fala, mas enfeitiçar e difamar? Como assim? Que conexão tem isso? Eu vou te explicar agora. A ideia do grego aqui é essa aqui. Quando você usa suas palavras e fala mal de uma pessoa, ou quando alguém fala mal de uma pessoa para você, quando você encontra aquela pessoa de quem você ouviu alguém falar mal, o seu coração já se fechou para aquela pessoa. É isso. Você está enfeitiçado. Você já está num ponto cego em relação àquela pessoa. E é muito infantil quem acredita na primeira história com o grupo. Toda história tem no mínimo dois lados. Você nunca deve acreditar assim, de cara na situação. Então, enfeitiçar aqui é exatamente essa ideia. Esses falsos mestres estão falando mal de Paulo, estão falando que ele trouxe metade do Evangelho, estão difamando Paulo e dizendo que a salvação está na circuncisão, na lei de Moisés e nas boas obras. Então, eles estão enfeitiçando a igreja com argumentos. Mas Paulo está dizendo: vocês, eu expus Jesus, eu pintei Jesus aos olhos de vocês. É linda essa expressão aqui. Esse é falar claramente, abertamente. É como se Paulo tivesse pintado Jesus crucificado, em detalhes, vendo o sangue caindo, a pessoa de Cristo na cruz, o seu sofrimento todo deformado naquela cruz. Paulo pintou o quadro para eles, expôs Jesus crucificado. Então a ideia aqui é que é uma guerra de palavras aqui, e ele chama eles de insensatos, de crédulos, de ignorantes, de pessoas simples. Por quê? Porque alguém chega lá, fala meia dúzia de palavras e eles creem, eles acreditam. Alguém vai lá e fala meia dúzia de bobagem, ai é mesmo, olha aqui, já vou postar. Não acontece isso hoje? Houve qualquer besteira, já passou de um lado para o outro. Não, o meu pastor disse isso aqui, mas não é isso aqui não, é isso aqui que estão dizendo aqui. Ué, mas já? Essa é a ideia de insensatos. Qualquer um põe você no bolso. Você não tem uma mente crítica, como Paulo vai dizer: julgai, não algumas, não a maioria, mas julgai todas as coisas, e fica só com o que é bom, só com o Evangelho. Então a mente do cristão precisa ser uma mente ativa. Deixa eu te falar uma coisa: alguém diz, eu vi um anjo. Não, pastor, tem que crer, porque senão é falta de fé. Não é falta de fé. Não é falta de fé. Ser crédulo é ser místico. Ser crédulo é ser bobo. Quando alguém diz alguma coisa, você acredita piamente naquilo na primeira, sem questionar segundo as Escrituras, isso não é fé. Fé cristã é quando você ouve o que você e vê o que você está vendo e passa aquela palavra de aí sim, não, o que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz outra coisa, não, você está errado. Isso aí tem alguma coisa que está errada, porque a Bíblia está dizendo outra coisa. Irmão, nós vivemos na era da pós-verdade, onde a mentira tomou o lugar da verdade, e a mentira ficou mais importante que a verdade. Mais do que em qualquer outra época, nós precisamos ter uma mente crítica, ter uma mente bíblica, cheia da palavra de Deus, para a gente poder filtrar o que a gente está ouvindo, lendo e vendo. Então não acredite, porque se você fizer isso, você vai ser insensato, você vai ser alguém bobo, tolo, qualquer um vai enganar você, qualquer um vai enganar você, e você não pode ser enganado. E ele diz: eu expus Cristo crucificado, aqui está o Evangelho.
O Evangelho tem isso. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é um escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas para nós os que cremos, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Ele não muda a mensagem, mas ninguém está aceitando. Os judeus dizem que é um escândalo isso. O nosso Salvador pregado nu na cruz, morrendo. O Messias, aquele que vai viver eternamente na cruz. Como assim? Ele ficou doido. E os gregos dizem, ressurreição? Como é que o corpo vai ressuscitar? Outro doido. Você está louco, Paulo. As muitas palavras te fizeram louco. E ele não muda a mensagem. Ele não muda a mensagem porque os judeus estão criticando e os gentios também. E os gregos também. Nós pregamos a Cristo crucificado. Nós não mudamos o Evangelho porque as pessoas estão achando que está ofendendo, ou porque as pessoas não estão aglomerando multidões. Não, nós continuamos pregando o Evangelho. Nós continuamos anunciando Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Nós não pregamos sabedoria, nós não pregamos filosofia como os gregos, nós não pregamos obediência à lei como meio de salvação. Pregamos a Cristo crucificado. E Paulo vai repetir isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo e esse crucificado. Pronto. Eu decidi nada saber. Isso é, eu peguei todo o meu conhecimento de filosofia, história, tudo. Eu deixei tudo de lado e preguei apenas Cristo Jesus para vocês. Ele poderia ter feito o nome dele, porque mais inteligente que Paulo está difícil de colocar no mundo naquela época. Até hoje, Paulo é um fenômeno, mas ele jogou tudo fora para pregar Cristo Jesus, para pregar Cristo Jesus crucificado. A exposição do Evangelho tem como centro de tudo a pessoa de Jesus Cristo. Quem Ele é, seu poder, sua glória, seus ensinamentos, suas parábolas, seus feitos, seus ensinos, seus milagres, sua cruz, sua ressurreição. Aí está o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho está aí. Se a igreja é problemática, como a igreja de Corinto, se é uma igreja que tem falsos mestres, como a de Gálatas, se é uma igreja que está crescendo, como a igreja dos Efésios e dos Tessalonicenses, a mensagem é mesmo: Cristo crucificado. Esse é o Evangelho. Se a igreja de ricos, Cristo crucificado. Se a igreja de escravos, Cristo crucificado. A gente não tem que ter uma mensagem, um Evangelho lá para a igreja de ricos e um outro Evangelho lá para os analfabetos. Não, é o mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho é para o velho e para a criança, para o adolescente jovem e para o homem e para a mulher. É o mesmo Evangelho. Não tem esse negócio de ficar tentando fazer arranjos. Nós usamos uma linguagem que vai chegar àquelas pessoas, mas é o mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho. Eu não vou pegar o mesmo Evangelho da mesma forma para o intelectual do que para aquela pessoa que não fala. Eu vou usar uma linguagem diferente, mas o conteúdo é inalterável. Isso é o Evangelho. Para a criança, a mesma coisa. Para o adulto, da mesma forma. Para o adolescente, da mesma maneira. Mas sempre o Evangelho. Versículo 2. Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A experiência do novo nascimento. O amor de Deus enchendo o seu coração. O peso do pecado que saiu de sobre os seus ombros. A libertação da escravidão, do pecado, do diabo, dos vícios e das trevas que você vivia. O poder para vencer as tentações. Um coração cheio do amor de Deus, e de amor por Deus, e de amor pelos irmãos. Tudo isso veio pelo Espírito de Deus. Quando você ouviu o Evangelho, isso aconteceu pelo Espírito de Deus. Agora, quando é que você recebeu o Espírito de Deus? Quando foi que tudo isso aconteceu? Quando você saiu obedecendo as regras e as normas da lei de Moisés? Ou quando você ouviu o Evangelho da graça de Deus pela fé? Esse é o questionamento de Paulo. Olha a vida de vocês, olha a transformação que houve em vocês. Veja o versículo 4, vocês sofreram, vocês padeceram as tribulações que vocês passaram, rejeição
porque Deus está permanecendo com vocês. A obra que existe na vida de vocês, a própria vida de vocês, é um testemunho de que vocês foram salvos pela graça e não por obras da lei. Porque vocês nem sabiam que era Moisés. E os Gálatas sabiam que era Moisés. Eles não sabiam que era Moisés. Eles não sabiam. Os gentios não sabem quem é Moisés, quem é Abraão, quem é Noé. Eles não sabem de nada. Quem é Josué, terra prometida, não sabem de nada. Eles só estavam lá e ouviram sobre Jesus prometido, que viria e entregou sua vida naquela cruz. Os que creram, bum, caiu sobre eles o Espírito Santo. Veja a pregação de Pedro, lá no capítulo 10 de Atos, para você ver. Que coisa linda, é Cristo. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. E enquanto ele está pregando, o Espírito de Deus veio sobre todo mundo. Então, aqui, irmãos, a evidência da graça de Deus é a presença, é a habitação e o poder transformador do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ninguém recebe o Espírito de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus opera sobre aquela pessoa, capacita, dá poder. Para Sansão deu uma força extraordinária, para Salomão deu uma inteligência extraordinária, para Davi derramou sobre ele um poder extraordinário. Sobre cada um dos profetas a mesma coisa. Eles estavam sob o poder, havia uma atuação do Espírito sobre eles. Mas ninguém era habitado pelo Espírito. Por quê? Porque o sangue de Jesus não tinha sido derramado. Como o Espírito de Deus vai habitar na podridão? Como ele vai habitar numa pessoa que não tem os seus pecados perdoados? Não tem como. É um Espírito 3 vezes santo. Não tem como. Agora, no Novo Testamento, o que diz o texto de Joel? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, orarão, vossos velhos, até sobre os escravos eu derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão prodígios nos céus. Veja, nos últimos dias. Quando começaram os últimos dias? Quando Jesus nasceu. Ali começaram os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias há 2000 anos. Então, irmãos, somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que alguém pode ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apoderou de alguém no Antigo Testamento. Foi só o poder dele que veio sobre aquela pessoa. Mas Paulo vai dizer aos Coríntios: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O privilégio que nós temos é muito maior. E essa é a evidência da salvação. A igreja, como é que eu sei que alguém é salvo? Essa pessoa tem o Espírito de Deus. A igreja não é um aglomerado de gente. A igreja é a comunidade do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire se eu te dizer: importa-nos para sejam juntos. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E a evidência da presença do Espírito de Deus, qual é? Na vida de uma pessoa? Mas o fruto, ele vai entrar onde nesse texto? No final, no capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor. É o fruto, amor. É uma tarefa da tangerina, né? É aquilo. Quando você olhar a tangerina, lembra do fruto do Espírito. O fruto é o amor, a tangerina inteira é o amor. Quando você abre a cada gomo, é uma parte do fruto. Mas tudo é um fruto só. Cada parte não é um fruto. Não são os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. É amor. Esse amor que produz paz, alegria, bondade, e aí vai. Meus irmãos, essa é a evidência que alguém está em Cristo. Não pode a árvore boa produzir um fruto mau, mas também não pode a árvore má produzir fruto mau. Pelos frutos, disse Jesus, você conhece essa pessoa. Você sabe de onde ela veio, se ela dá
da carne ou se era do Espírito? Fala, Deus. Uma palavra, né? Oh, glória. Amém. Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos, de novo, que tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Está vendo? Vocês receberam o Espírito. Agora o que vocês vão fazer? Olha a insensatez. Eu vou deixar o Espírito de Deus, eu vou deixar a cruz de Cristo, eu vou deixar a morte e a ressurreição do Senhor, eu vou deixar a presença gloriosa de Deus e vou tentar me salvar guardando o sábado, fazendo a cirurgia da circuncisão, comendo ou não comendo tal e tal coisa, obedecendo os 613 mandamentos da lei de Moisés. Olha que incoerência. Eles começaram no Espírito, ouviram o Evangelho, receberam o Espírito. Agora, o que eles estão tentando fazer? Aperfeiçoar-se na carne. Como é que você se aperfeiçoa na carne? O que é carne aqui? Carne é tudo aquilo que é humano, é tudo aquilo que é natural. O que a religião diz para você? Tem poder nessa área. Tem poder nessa área. Porque ela foi ungida, ela tem poder. Esse lugar aqui é sagrado. Cuidado com esse lugar aqui. A roupa, o dia, a hora, tudo isso são coisas carnais. Nós começamos no Espírito e você está tentando achar perfeição na carne. Não, se você orar em tal monte, então, ou naquele horário, se você fizer isso, então, e é por isso que você recebeu o Espírito de Deus, e Deus te ouve por isso. Então você está colocando poder na carne e não em Deus. Esse é o ponto de Paulo. Você está tentando se aperfeiçoar na carne, achando que essas coisas é que vão te fazer salvos, ou aceitos por Deus, ou justos diante de Deus. Não é isso que vai perdoar os meus pecados. Se eu fizer boas obras, os meus pecados estão perdoados. Se eu tiver um bom caráter, então meus pecados estão perdoados. Tudo errado. Se eu for na igreja, então meus pecados estão perdoados. Não. Se eu ler a Bíblia, se eu orar, não, calma aí. Se eu sentir, não, primeiro eu tenho que sentir. Enquanto não tiver aquele sentimento, Deus não ouviu. Opa, está se aperfeiçoando na carne. Mas é isso que a religião faz. Me aponta uma religião e tudo está lá. Todas as religiões trabalham com a carne. Porque eu quero nascer da carne, carne. Eu quero nascer da carne. E isso qualquer religião faz. O Evangelho não. O Evangelho te enche do Espírito de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Uma vida transformada, que ilumina o mundo inteiro para a glória de Deus. A própria vida. Uma vida que o seu caráter, suas palavras, suas atitudes se assemelham a de Cristo. Porque é fácil, gente, é fazer isso aqui. É botar roupa, fácil é ir num lugar, fácil é beber um óleo, fácil é beber uma água, fácil é fazer essas coisas. Essas coisas qualquer um faz. Qualquer um faz. Agora, o caráter de Deus em você, aí não. Aí só o Espírito de Deus pode produzir, porque você também não pode produzir de você mesmo. Só Ele pode operar isso em vocês. Então, esse é o chamado de Paulo. Vocês começaram no Espírito e estão tentando se aperfeiçoar na carne. Meu Deus, não pode isso. E aí, versículo 4 que eu já citei, vocês sofreram tantas coisas, então esse próprio sofrimento que tem, e essa perseverança no sofrimento, demonstra que você é salvo. Lembra daquelas 4 sementes plantadas nos 4 terrenos? Da parábola do bom semeador, as sementes, a palavra que permanece, a semente que permanece no terreno bom, essa
frutifica 100 por 1. As que morrem por causa da tribulação, por causa dos desejos carnais, aquela coisa toda, o diabo roubando o coração, essas não dão fruto, mas aquela que está em bom sólido terreno, esse frutifica 100 por 1. Então, a própria perseverança no Evangelho, na presença de Deus, demonstra a salvação. Demonstra a salvação. Aquele que lhes concede, volta ao mesmo argumento de cima, é um hebraísmo isso, quem dá ênfase isso para você de novo. Aquele que lhes concede o Espírito Santo, ou o Espírito, e que opera milagres entre vocês, será que ele faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Essas santas manifestações de Deus, de nos encher, de nos encorajar, de nos fortalecer, de encher a nossa vida da sua presença, mas os milagres que ele opera, a operação dele em nosso meio. Ele fez isso por quê? Porque vocês estão obedecendo a lei de Moisés? Ou porque vocês ouviram o Evangelho e creram? Aqui está o argumento. É tão simples o argumento, mas eles estão tão enfeitiçados, como diz o versículo 1 do capítulo 3, que ele nos aparece o mais óbvio. O mais óbvio. Meus irmãos, não se mova do seu pensamento. Não se mova daquilo que você aprendeu. Quantos crentes estão aí pulando de galho em galho? Alguém diz uma coisa, é mesmo, amém. Alguém diz, aí diz amém também. Alguém cita o versículo errado, fora do contexto, fala uma bobagem, ensina um negócio, não tem nada a ver. Amém, glória a Deus, que coisa, que bênção. Meu Deus, você não consegue pensar nem um pouco na Bíblia. Você não consegue pegar aquilo e ler a palavra de Deus. Meu Deus, tua palavra diz um negócio totalmente contrário. Meus irmãos, isso não é fé. Isso se chama misticismo. Ok? E isso não é uma fé cristã. Lembra, a fé cristã julga todas as coisas pela palavra de Deus e só fica com o Evangelho. Uma mente crítica, bíblica, que filtra tudo pela palavra de Deus. E agora, no versículo 6 em diante, ele vai tomar um exemplo de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. Por que ele toma Abraão? Porque em Romanos ele faz a mesma coisa. Versículo, capítulo 4 de Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, ele prova que todo mundo caiu. Todo mundo está no pecado, judeus e gentios. Todo mundo pecou. E banido está da glória de Deus. E ele entra no capítulo 4, toma a pessoa também de Abraão. E aqui ele faz a mesma coisa, a mesma estrutura, a mesma linha de pensamento. Por que Abraão? Porque, irmãos, Abraão, Deus fez com ele a aliança da graça. É a primeira coisa, ok? Lá no capítulo 12 ele faz isso. Porque ele é gentil. Abraão é um babilônico. Ele era um adorador do sol, da lua, das árvores, dos rios, de tudo que está por ele. Ele era um babilônico, ele era um gentil. Mas Deus também entrega a ele a promessa da salvação, e Deus salva primeiro os gentios. Isso aqui é por isso que querem matar Paulo, porque os judeus vão dizer que a salvação é para eles, e Paulo está dizendo não, a salvação chegou primeiro para os gentios. Lembra de Abraão? Abraão era um gentio. Deus salvou primeiro, foi um gentio, não foi um judeu. Na realidade, os judeus nem existiam quando Deus fez a promessa. É mesmo, 25 anos depois é que os judeus foram nascer, com Abraão sendo circuncidado. E a circuncisão foi o sinal da fé de Abraão. Abraão creu em Deus e Deus o salvou. Meu Deus, quando Paulo dizia isso, os judeus pegavam em pedra, queriam matar Paulo. Mas é o texto de Gênesis. É o texto de Gênesis todinho. Então, aqui, o exemplo de Abraão, ele é extremamente importante, porque dele vem a nação de Israel, que vai receber o Messias para o mundo inteiro. E ele foi o primeiro a receber e a ouvir o Evangelho. Quem primeiro ouviu o Evangelho e primeiro creu no Messias foi Abraão. Abraão está 2000 anos antes de Jesus, do nascimento de Jesus. E Abraão creu em Deus, e isso que foi dado por justiça. Olha lá, versículo 6, versículo 7. Saiba, portanto, que
Os que têm fé é que são filhos de Abraão. Quando esse texto foi citado? Lá Gênesis capítulo 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, lá no capítulo 15 de Gênesis, é nesse momento que esse texto nasce. Abraão creu em Deus. Deus está dizendo para ele: conta as estrelas do céu, conta as areias da terra, do deserto, do mar. Conta aí, assim será a sua descendência. E o texto diz: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, lhe foi dado por justiça. Veja, ele não se salva. Abraão não se salva. Isso foi imputado a ele, foi dado a ele, foi entregue a ele. A salvação é um ato de Deus entregar essa salvação a você. Não é você que se salva, é Deus que salva você. É Deus que entrega essa salvação para você, e você recebe pela fé. Você recebe isso pela fé. Mãos vazias, sujas de pecado, que recebem a esmola, o bem, o presente, o dom de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, em Gênesis 15:6, Deus está mostrando ao gentil Abraão que, crendo na promessa de Deus, que enviaria o Messias e através do Messias abençoaria todas as famílias da terra, ele crê em Deus. Ele não tem filho, ele vai passar mais de 10 anos ainda sem ter filho. Então, é uma situação bem complicada, e isso mostra a salvação que pertence ao Senhor. Por isso que Deus deixou Sara estéril, porque não é o filho e Paulo vai usar esse argumento no capítulo 4, final do capítulo 4, ele vai usar esse argumento, que nós somos filhos da promessa, como Isaac, que é um milagre de Deus. Mas o filho da carne que Abraão teve com Agar, Ismael, esses são os judeus que não creem em Cristo, são aqueles que querem salvar-se a si mesmo. Aí Paulo vai concluir esse texto. Rapaz, ele vai passando assim, como um trator, vai passando por tudo aí. Ok? A gente vai chegar lá. Então, veja que Abraão, ele está mais de 400 anos antes de Moisés. E ele foi salvo. Ele foi salvo como? Se não tinha nem a lei de Moisés. Os judeus não existiam. Como ele foi salvo? Abraão creu em Deus e ele foi salvo. Como alguém é salvo? Pela fé. Pela fé. A gente estava até conversando ontem, a irmã Maria, lá na reunião de oração, esperando se eu vou chegar e para o link lá. Não, mas a gente trai, a gente chama qualquer um, do jeito que vier, vem. Todos os seus pecados, tudo arrebentado, tudo estourado, não importa como essa pessoa vem, se casou e descasou 10 vezes, não importa como essa pessoa vem. Vinde a mim todos, não tem um limite, não tem uma exceção, não, vinde a mim todos, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos ajudo. A porta da graça não pode ser mais aberta que isso. Qualquer um que vier, Deus salva. Deus salva. Não tem um limite aqui. Então a gente precisa pregar o evangelho para qualquer um, para todo mundo. Por isso que a ordem de Jesus é de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as. Não tem limite para a graça de Deus. Deus pode salvar qualquer um em qualquer situação, meus irmãos. Em qualquer situação. Por isso que a gente precisa pegar o evangelho com fé, sem olhar para dentro da pessoa. Não, vou chamar só os direitinhos. Não, Jesus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim chamar justos, eu vim chamar os piores, os pecadores ao arrependimento. E se de fato se arrependeu, recebeu o Espírito de Deus, a salvação, e a vida, e isso tem um resultado, uma vida transformada, é evidência do novo nascimento, da salvação. A gente espera a árvore da fruta. Dá fruto, glória a Deus. Então, seguimos. Saber, portanto, que da fé é que são filhos de Abraão. Então, os filhos de Abraão, porque o que os judeus diziam? Por exemplo, João Batista está lá na beira do Rio Jordão, Jesus ainda não tinha se manifestado, e vem os judeus, vem os fariseus, vem os sacerdotes, vem os romanos para se batizar. Quando os fariseus vêm, ele diz o quê? Ah, vocês são lindos, oh gente maravilhosa, oh gente de Deus, vem aqui. Não, ele diz, vocês são tudo filhos
Vocês são tudo descendência da serpente, lá do Éden, raça de víboras. Quem vos induziu? Quem leva vocês a fugir da ira vindoura? A ira de Deus está sobre vocês, produzir fruto digno de arrependimento. E não comecei a dizer, nós temos por pai Abraão, porque dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Qualquer um nasce em Israel, gente. Quer ver um negócio da carne? Quer ver um negócio da carne? É o pessoal ir lá para Israel se batizar. Pensa no negócio da carne, isso. Isso é carne. Isso é querer se aperfeiçoar na carne. Não, eu fui e orei lá no Santo Sepulcro. Eu me batizei de novo no Rio Jordão. Não, eu esperei para me batizar lá no Jordão. Isso é carne. Isso é carne. Sabe o que é carne? Isso é um açougue. Isso é carne. É alguém dizer, não, eu estou salvo porque eu fui em tal lugar santo. Não existe isso. Não existe isso. Isso é uma invenção da cabeça dessa gente. Pastor, sabe quem fez batizar esse dia? Passou por um banho naquela água suja do Rio Jordão? Ana Maria Braga. Me ajuda. Me ajuda. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Opa! As Escrituras previram. O que é isso? Aí, Deus revelou na Escritura Sagrada, no livro de Gênesis, o que ele ia fazer lá na cruz. Então, calma aí. Aqui, Spurgeon tem muito a nos ensinar. Qualquer texto do Antigo Testamento, você deve pegar ele e fazer uma linha reta até a cruz. Jesus disse as Escrituras. E quando ele diz as Escrituras, ele está falando da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele está falando de todos os salmos e os profetas e os livros históricos. Quando ele diz as Escrituras, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Jesus diz, as Escrituras dão testemunho de mim. Então você tem que pegar qualquer texto do Antigo Testamento e fazer uma linha direta à cruz de Cristo, mostrando a necessidade do Messias, a queda do ser humano, a salvação só pela graça, não pelas obras. Então você tem que fazer essa linha direta lá para Cristo. O Evangelho está no Antigo Testamento. Se você não consegue ver, você ainda não leu direito o Antigo Testamento. O que é o Evangelho? Olha aí o texto, versículo 8. Acabei de ler. Em ti serão benditas todas as famílias. Em ti. Que ti é esse? No seu descendente. Jesus é o filho de Abraão. Por isso, quando você olha a genealogia de Jesus, está lá, filho de Abraão. Mateus, capítulo, Lucas, vai ter Abraão na genealogia dele. Isso. É o mesmo em ti. Agora, segura aí, Gálatas com dedo, e vai lá em Gênesis 3,15. Rápido. Gênesis 3,15. É o mesmo em ti, ou no teu. Gênesis 3,15. Aí está o Evangelho numa cápsula, num comprimido, lá em Gênesis 12 e também em Gênesis 3,15. O Senhor entrou no jardim, Adão e Eva tinham pecado. Adão botou a culpa em Eva botou a culpa na serpente. Agora Deus está falando com a serpente em Gênesis 3,15. Ele vai dizer: porém, inimizade entre ti, serpente, entre ti e a mulher, entre o seu descendente, isso é, o descendente da mulher, e a sua descendência, serpente. Este descendente ferirá a sua cabeça, e tu lhe ferirá o pé. Aí está o Evangelho. Pastor, quem é o descendente da serpente? A descendência da serpente, todos os seres humanos. Todos. Porque todos. Raça de víboras. Todo mundo está lá.
Todo mundo está na raça de figuras lá. Sim. Todos nós, essa ideia errada de que todos nós somos filhos de Deus está errada. Todos nós somos uma criatura de Deus, uma criação de Deus. Mas filhos de Deus, o que diz João? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a fé, os que creem no seu nome, os que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Não é uma coisa carnal, é pelo Espírito de Deus, uma ação de Deus salvando o pecador. Então, olha aí, esse Gênesis 3,15, de novo. Porém, inimizade entre ti, serpente. Ele está falando para a serpente. Se você olhar o versículo anterior, você vai ver direitinho. Mas eu estou adiantando aqui. Porém, inimizade entre ti, serpente, a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente é Jesus. Este descendente ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está todo o evangelho. Virá o Messias. O descendente, não os descendentes da mulher, mas o descendente. É a mesma ideia de Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é, no teu descendente, Abraão. Todo o evangelho está aí. E daí se desenrola toda a história do Antigo Testamento. Começando lá em Gênesis 3,15 na queda e vindo até a cruz de Cristo. Todo o Antigo Testamento tem um nítido fio de ouro que perspassa todo o texto bíblico até chegar à cruz. O objetivo do Antigo Testamento é a cruz. É a cruz de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 3, a lei foi um aio, isso foi um pedagogo, foi aquele escravo que conduziu o herdeiro até que ele chegasse à maioridade e entregou ele a Cristo. Isso, o objetivo da lei não era salvar, era guiar até Jesus. Esse é o objetivo da lei, ok? Então, veja aí o Evangelho no Antigo Testamento, meus irmãos, que coisa linda! Então, o que é o Evangelho? Versículo 12, capítulo 12 de Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A salvação em Jesus para todas as nações, a todas as pessoas, a todos os étnicos, a todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. É o que você vai ver lá em Apocalipse. Em Apocalipse você vai ver essa mesma ideia aqui. E todas as tribos, povos, línguas, raças, nações, em pé diante do trono do Cordeiro, adorando ao Senhor, vestidos de vestiduras brancas, ok? Com palmas nas mãos. Então veja, o Evangelho não é uma invenção humana. O Evangelho não é uma construção humana. O Evangelho é uma ação de Deus direta na história até trazer seu filho Jesus. O Evangelho é histórico. Não foi alguma coisa assim, eu sonhei, um anjo me apareceu, eu tive uma visão, Deus falou comigo, eu senti. Nada disso. O Evangelho está na história. O Antigo Testamento é a história de Deus. É Deus na história, agindo até trazer seu filho naquela cruz. E você está na continuidade da história de Deus. Então a sua história de vida, ela entrou no rio de Deus, nessa história do fluxo de Deus. Ok? Então sua vida tem um significado muito maior do que simplesmente passar alguns anos aqui pagando boleto. Por isso que é um crime um cristão dizer, você está aqui então pagando boleto. Alguém que diz um negócio desse, a pessoa não entende absolutamente nada da salvação. Nada de Cristo Jesus. Você não está aqui para isso, não. A vida, Jesus disse, o corpo é mais do que a comida. A vida é mais do que a bebida, mais do que o alimento, mais do que a roupa. Buscar em primeiro lugar e a sua justiça. Esse texto começou a fazer luz agora. E as demais coisas que são secundárias
porque o plano eterno de salvação é infinitamente maior do que será alcançado. Amém? Versículo 10. Deixa eu ver se eu fui em todo 9. Isso. Em ti serão benditos todos os caminhos. Versículo 9. De modo que os que têm fé, como Abraão que creu, são abençoados com ele. São abençoados com o crente. Abraão, crente aqui no sentido daquele que creu na vinda do Messias, que Deus cumpriria a promessa como cumpriu. Então, aí está, você é abençoado pela obediência à lei? Não, você é abençoado por Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí está. Pois, aí ele conclui o argumento dele da bênção, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Você obedece 100%? Você já desobedeceu alguma vez? Então você é maldito. Pronto. Levítico, esse texto de Levítico, que demonstra exatamente essa ideia, Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Você só vive se você for 100% obediente a Deus. Se um dia você pecou, acabou para você. Porque o salário do pecado é a morte. Agora me aponta no justo. Um sequer. No mundo. Não tem nenhum justo. Porque todos pecaram. Esse é o ponto de Paulo. Então ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Porque todos nós já transgredimos uma vez a lei. Uma. Entendeu? Então veja aqui que aqui não tem como ninguém ser salvo. Ah não, mas o fulano é tão gente boa. Olha o caráter fantástico. Bom menino demais esse rapaz. Nossa, essa moça é fantástica. Está salvo. Está perdido. Está perdido. Porque lembra, é por isso que Jesus faz aquilo lá em Mateus capítulo 5. Ele pega os 10 mandamentos e traz para a realidade de Deus, não para a nossa realidade. Quando eu chego aqui para você e diz assim, não matarás, você fala, não, estou numa paz, tranquilo demais, porque eu nunca matei ninguém. Glória a Deus. Não é? Assim a gente se sente. Agora, quando Jesus diz assim, você é réu do fogo do inferno, que é o que ele diz lá em Mateus 5. Se você xingar o seu irmão de cabeça louca, aí ponto, aí acabou. Se você guardar raiva, ódio, mágoa, rancor, você já matou. É o que Jesus disse em Mateus 5. E agora, e você? Por isso que Jesus faz isso. Não adulterarás, eu porém vos digo. Qualquer um que olhar já pecou, já adulterou. Entende isso? Ele traz o pecado para onde o pecado está, no próprio 10 mandamentos, porque o último dos 10 mandamentos é aquilo que ninguém vê: não cobiçarás. E é assim que Deus vê, é o seu coração, porque o pecado não é o ato, mas é antes o coração, e é isso que Deus vê, é isso que Deus vê, é o seu coração. Então, meus irmãos, por isso que o texto sagrado aqui mostra que ninguém pode ser salvo pela obediência, pela religiosidade. Ah, o menino era tão bom. Opa! Quem é mesmo ele diante de Deus, nos olhos de Deus? No fundo do poço. Qualquer um, todos nós. E se a graça de Deus vai nos alcançar, todos perecemos. Esse livro nos chama a evangelizar. Esse livro nos chama a pregar o evangelho. Esse livro nos chama a dizer, gente, preciso pregar o evangelho. Porque esse pessoal que achava que era gente boa demais, está tudo perdido. Está tudo perdido sem Cristo Jesus. E só Ele pode salvar. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. E é isso.
maldito todo aquele que não fizer tudo o que está escrito. A citação aqui de Deuteronômio também, capítulo 27, versículo 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desse livro, que não viver, não as cumprindo. Como é que você confirma? Cumprindo. Não é só dizendo amém, não, é cumprindo. Quem não faz isso, quem não cumpre, é maldito. Deuteronômio 27, 26, ok? E aí, quando você olha a história da humanidade, você olha a história de Israel, e aí no versículo 11, olha lá no versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado, porque diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha aí, da lei de Moisés até esse momento de Abacuque, são 700 anos. 700 anos o povo de Israel está caindo em pecado, sendo destruído. Agora Deus diz, olha, não tem remédio. Eu estou 700 anos tentando com esse povo, e não tem remédio, eles vão ficar de medo. Abacuque desespera, mas Senhor, o Senhor vai mandar os assírios aqui, e eles vão levar, eles são pior que a gente, é verdade. Mas o fracasso é total. Vocês têm uma lei boa, santa, justa e espiritual, e vocês fracassam miseravelmente diante dela por 700 anos, e não tem remédio. Nenhum foi salvo pela lei, porque todos pecaram, até os melhores, como Davi, fizeram o que fizeram. Então agora não tem jeito, o castigo vai vir. Mas Senhor, então como é que vai ser? O justo viverá pela fé. Isso é, quem confiar em mim, quem crer em mim, quem me buscar, quem estiver com o seu coração depositado em fé na minha salvação, de que eu vou enviar o Messias, aquele que estiver junto a mim, esse vai viver. Esse vai viver. Na dependência, na fé, na esperança, no compromisso, na aliança, na expectativa de que o Senhor vai enviar o Messias. Esse é salvo. O justo viverá pela fé. Esse é o argumento do livro de Abacuque. Ok? Então, esse texto, o justo viverá pela fé, é repetido por Paulo em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, onde nós estamos, e também em Hebreus 10,38, o mesmo Paulo falando. Capítulo, versículo 13. Estou chegando no final. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Alguém pode dizer amém? Cristo nos resgatou da maldição. Estamos diante de uma lei que expressa a Deus, a sua santidade, a sua vontade perfeita. É uma lei boa, justa. A lei de Moisés é maravilhosa, extraordinária, espiritual, revelando o próprio Deus e a Cristo Jesus. Falhamos miseravelmente diante dela e somos malditos por causa dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. As pessoas têm ideia engraçada do ser humano, né? Fala assim, o fulano está amaldiçoado. Já tem crente querendo bater na madeira, né? Mas que maldição pior que a morte e o inferno? Não tem nada pior que isso, gente. Que está longe de Deus. Essa é a pior maldição que alguém pode viver. As pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus. Deve ser o contrário. As pessoas têm medo do diabo. O diabo vai amaldiçoar e tal, não sei o quê. Não, você não tem que ter medo da presença do diabo ou da maldição dele. Você tem que ter medo da ausência de Deus. Da ausência dele. Como Jesus disse, não temam aquele que mata o corpo e depois não tem mais nada para fazer. Temam a Deus. E depois de matar o corpo, nós salvamos o inferno. É a Ele que vocês têm que temer. Esse temor de Deus é tão importante. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, o Evangelho. Quem tinha que ir naquela cruz? Maldito para sempre. Eu, você. Como Cristo nos resgatou? Essa palavra aqui muito técnica. Resgatar, pagar um preço para libertar alguém do poder do outro. Era o valor que você pagava para comprar um escravo. Você paga aquele preço e liberta aquela pessoa do poder daquela outra pessoa. Cristo nos resgatou. O preço foi a vida dele. O preço foi o sangue dele. Ele paga com o seu sangue
o preço para libertar você do pecado, do diabo e da morte. E para resgatar você, para trazer ele para Ele mesmo. Ok? Cristo nos resgatou da maldição. Como é que Ele fez isso? Fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar. É o que nós chamamos de substituição. Essa expressão vicário. Ok? Vicário. Isso é alguém que sofreu no seu lugar. É alguém que te substituiu no sofrimento. Isso é vicário. O sacrifício de Jesus foi vicário. Quando Ele estava na cruz, Ele estava olhando para você. Ele estava pensando em você. Ele lembrou de você. Ele lembrou do fruto do seu penoso trabalho. Ele sabia que estava aí por mim e por você. Não é isso que vai dizer Isaías 53? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido e oprimido de Deus, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pesaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele o pecado, a iniquidade de todos nós. Isso é vicário. Sempre no meu lugar, no seu lugar. Isso é vicário, porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 22. Se alguém houver cometido pecado passível de morte, de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrareis no mesmo dia. O que os romanos não faziam. Isso era para o povo de Israel. Os romanos não faziam, deixavam o cara lá 7 dias, pregado na cruz, pelado, nu, e morrendo lá, na cruz, 7 dias até. Ok? Aqui não, Deus não deixa. No mesmo dia a pessoa vai ser enterrada. Portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deuteronômio 21, 22 e 23. O que foi pendurado no madeiro, Deus, o próprio Deus, o amaldiçoou. Quem foi pendurado no madeiro? Em lugar de quem? Quem tinha que estar naquele madeiro, naquele inferno para sempre? Eu e você. Mas como o texto diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele pendurado no madeiro. O texto que Paulo cita aqui de Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Para quê? Porque Jesus foi na cruz, para que a bênção de Abraão, em ti são benditas todas as famílias da terra, chegasse aos gentios. É interessante que Paulo não fala dos judeus aqui. Por quê? Porque na época, no momento que Deus fala para Abraão, não existem os judeus. Pronto, ele já provoca todo mundo aqui. Os judeus ficam desesperados, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, não por obras da lei, mas em Cristo, que foi na cruz no nosso lugar, a fim de recebermos pela fé. Aí ele retorna ao início do argumento dele, o Espírito prometido, o Espírito Santo. Novamente ele retorna, veja, é pelo sangue de Jesus. Como é que o Espírito Santo de Deus ia habitar no maldito? Não tem como, impossível. O Espírito Santo de Deus não pode habitar em alguém amaldiçoado por Deus. A bênção é exatamente o oposto. Então Cristo que faz? Vai na cruz e carrega toda a nossa maldição, morre e vence o pecado, ressuscitando a morte, o diabo, o inferno, as trevas, e derrama sobre nós o Espírito Santo, porque derramou primeiro o seu sangue naquela cruz, e o Espírito de Deus habita em nós. Então recebemos a bênção de Abraão, o Espírito prometido. Isso é o Evangelho. Agora, como é que alguém quer começar no Espírito e terminar achando que, usando roupa, indo em tal lugar, bebendo tal água, guardando tal horário, ou fazendo tal coisa, vai ser salvo? Meus irmãos, que engano. Isso pode até ajudar a gente, mas não salva ninguém. Não salva ninguém.
O que salva é o Evangelho, Cristo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, obrigado. Obrigado.